Exame da próstata. Só de ouvir falar já te dá um certo arrepio, não dá? Fica tranquilo, meu amigo. Você não está sozinho. Mas você sabia que a desinformação é um dos maiores problemas que nós homens enfrentamos quando a gente fala sobre o rastreamento e o mapeamento dos exames da próstata? Vem comigo que nesse vídeo eu vou te explicar detalhadamente o que acontece, tanto no exame de PSA quanto no temido exame de toque que nós precisamos fazer anualmente após os 45 anos. Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Tito Neves e recentemente eu passei por uma prostatectomia radical robótica em função de um câncer na próstata. E afinal, o que é a próstata? A próstata é uma glândula pequenininha que nós homens temos e ela é responsável por uma parte da produção do sêmen e também pelo controle da nossa urina, pelo nosso controle urinário. E com o passar dos anos, a tendência é que após os 45 anos, você comece a apresentar alguns probleminhas ali na próstata. Geralmente são 3 problemas mais específicos. O primeiro é a hiperplasia prostática benigna. O segundo é a prostatite, que é uma inflamação da próstata. E o terceiro é o temido câncer de próstata. O grande problema do câncer é que ele é silencioso, ele não dá sinais nenhum. No meu caso, como eu digo no vídeo que está fixado aqui no primeiro comentário, eu não tinha nenhum sintoma, não tinha irritação, não tinha ardência, não tinha problema de ereção, não tinha nada. Só que tinha um câncer muito agressivo ali que foi detectado no exame de toque. Por isso que é importante o seu exame de rotina anual. Então eu destaco aqui novamente para você a importância dos exames de rotina se você tem mais de 45 anos. Mas afinal, o que esperar durante um exame de próstata? Bom, vamos lá. Primeiramente, o mapeamento começa com um exame de sangue chamado PSA, que mede o antígeno prostático específico, que é uma proteína produzida pela próstata. Esse resultado desse exame, geralmente ele é esperado que ele fique menor que 4. O meu, geralmente, ele era 0,9, 1,0. Guarde essa informação porque ela é muito importante. Os níveis elevados desse número podem indicar alguma intercorrência na próstata, desde uma inflamação, desde uma irritação, ou até mesmo um câncer na próstata. Lembra do número que eu te falei? No meu último exame, no ano passado, ele deu 2,1. É um índice relativamente pequeno ainda, considerando que nós temos até 4 para ser considerado normal. Quando esse número vem, o médico vai analisar isso daí e vai aferir com o exame de toque. Quando o meu médico foi aferir, ele falou: olha, seu exame dobrou, foi pedalar esse ano? Falei: não, porque aconteceu um ano em que, 2008, 2009, eu fui fazer um pedal, a gente pedalou bastante, e aí deu uma alteração, ele veio com 1,8, alguma coisa assim. O médico solicitou um exame novo e os índices estavam normais. Agora, em 2024, ele veio com 2,1, 2,14. O médico falou: olha, dobrou, foi pedalar, fez alguma atividade física? Falei: não. Ele falou: então vamos para o toque, que era a rotina nossa, todo ano fazer o exame de toque desde os 45 anos. Quando ele fez o exame, ele falou: cara, não gostei do que eu senti, e a partir daí você assiste no vídeo que está fixado. Como é feito o PSA? É um exame de sangue comum, você vai até o laboratório com o pedido do seu médico. A única restrição é que 48 horas antes do exame, você precisa tomar cuidado, evitar a ejaculação, evitar andar de bicicleta. Na verdade, não é para andar de bicicleta, de moto, e ter relações sexuais, 48 horas. Depois disso, sai o resultado e você leva para o seu médico. Se ele for menor que 4, sinal que está tudo ok. É um sinal que pode estar tudo ok. E essa conferência, essa aferição, na verdade, vai se dar junto ao exame de toque. E como é feito o exame de toque? O médico vai pedir para você deitar-se numa maca e existem 2 posições. Eu já passei com 3 urologistas, então existem 2 posições geralmente. A primeira, você vai deitar de barriga para cima, o médico vai colocar a luva, passar um gel e vai fazer. Esse toque não dura 10 segundos e é onde o médico vai sentir a textura da sua próstata, ele pode às vezes pedir para você tossir também, fazendo um pouco de força. Ele vai sentir se tem algum nódulo ali, algum carocinho, alguma coisa. É muito importante. Alguns médicos pedem para você ficar também deitado na maca de lado e ele vem e faz o toque. Como eu disse para você, esse toque não dura nem 10 segundos. Caso tenha alguma suspeita, como foi no meu caso, ele pode direcionar você para algum tipo de exame específico, que pode ser um ultrassom, uma ressonância magnética. E se for detectado alguma coisa na ressonância magnética, ele vai solicitar que seja feita uma biópsia. E aqui eu destaco para você uma coisa muito importante: não deixar de fazer após os 45 anos o seu exame de toque também todo ano. Porque se eu tivesse deixado para fazer um ano depois, muito provavelmente hoje eu não estaria gravando esse vídeo, porque o câncer que foi detectado em mim era um câncer muito agressivo. Estava bem no começo, ele ainda estava todo enclausurado, só que ele era muito agressivo. Por isso a importância de fazer o PSA e o seu exame de toque todos os anos. E como se preparar para o exame?
Não adianta eu falar para você não ficar nervoso, não ter vergonha, porque você vai ficar nervoso, você vai ter vergonha, mas é muito comum isso. Afinal de contas, a nossa masculinidade, eu fui criado de uma maneira e ouvindo muitas piadas, né, do meu pai, dos meus tios. Ah, vai lá fazer exame de toque, leva um buquê de flor para o seu médico e tal. Nada a ver, o médico, geralmente são médicos urologistas, né, também existem mulheres, mas eu sempre passei com médicos, e é um médico que também, imagine que ele também passa por essa mesma situação todos os anos, porque ele também precisa fazer o exame de toque e o exame de PSA. Então, a dica que eu dou para você é: vá com tranquilidade, vá pensando que é uma coisa muito rápida e que você está cuidando da sua saúde. Uma outra dica importante que eu deixo para você aqui é: leve seu histórico familiar. Leve seu histórico contendo. Ah, eu tive um tio que teve câncer, ou então eu não tive nenhum caso na família. É importante ter esse rastreamento, certo? E outra coisa importante, a gente esquece, na hora que está passando em consulta, de fazer perguntas. E aí, quando você sai do consultório, você fala: poxa vida, mas eu poderia ter perguntado isso, perguntado aquilo outro. Então, a dica é: faça um roteiro, anote todas as suas dúvidas antes da consulta. Chegou na consulta, você pergunta para o seu médico. E aí, ele pode tirar todas as suas dúvidas. Agora a gente vai falar aqui sobre as preocupações mais comuns que os homens têm. Comum sentir vergonha? É comum sentir vergonha. É o fim do mundo? Não é o fim do mundo. É confortável fazer o exame? Não é confortável não, mas é uma coisa necessária e que pode salvar muito bem a sua vida. Após os exames, o que acontece? O médico vai aferir o seu PSA, vai conferir com o exame de toque. Se estiver tudo bem, você vai só voltar a vê-lo no próximo ano. Se tiver algum procedimento, alguma coisa que não esteja bem, ele pode solicitar novos exames. Nesse período de um ano, caso você tenha alguma ardência, um desconforto ao urinar, você pode voltar e deve voltar ao seu médico. E por quê? Porque, veja, no meu caso, foi uma coisa muito rápida, de um ano para o outro o câncer apareceu. E se não estivéssemos acompanhando, não sei como seria o desenrolar dessa história. Então, daí a importância de você fazer esse acompanhamento de rotina anualmente. E caso tenha alguma intercorrência nesse período de um ano, volte a passar com o seu médico. E cito um caso aqui muito interessante de um amigo que falou para mim: pô, Titão, eu não sei se eu vou no médico ou não, eu estou com uma dificuldade para urinar. Cara, vai. Ah, mas eu tenho medo de ser um câncer lá, você está com câncer. Mas peraí, não é porque eu tive um câncer que você vai ter também. Não significa isso, né? Não é a mesma situação. Ele passou com o médico, estava com uma infecção. Tomou um remedinho, ficou curado, feliz da vida e já fez o toque também e está tudo ok, graças a Deus. E infelizmente aqui no Brasil o câncer de próstata é a segunda principal causa de morte entre nós homens. É muito grave isso, porque muitas pessoas deixam de fazer os exames, muitos homens deixam de fazer o acompanhamento e muitos homens que já vieram inclusive aqui nos meus vídeos falar: ah, eu estou vendo você com incontinência, então não vou fazer cirurgia, vou ficar com câncer. Grande besteira falar isso. A principal questão é: se for detectado alguma coisa, a primeira providência é tirar esse câncer de você. Ah, vai ficar incontinente? Pode ser que fique durante um tempo. Vai ficar impotente? Pode ser que fique durante um tempo também. Eu estou há 8 meses com incontinência. E não tenho vergonha nenhuma em falar sobre isso. Só que eu estou curado, os índices do meu PSA estão zerados. Mas isso é assunto para outro vídeo. Caso esse vídeo foi importante para você, considere se inscrever, deixe seu comentário, compartilhe esse material para que outros homens também tenham acesso e assim a gente possa salvar muitas vidas. Se tiver qualquer dúvida, qualquer comentário, deixe aqui ou mande para mim também lá no Instagram, que eu faço questão de responder a todas as dúvidas. É isso daí. Um grande abraço, fiquem em paz, fiquem com Deus. Até mais.